Olá, vamos para mais uma aula de revisão de conteúdo. E a aula de hoje vai ser sobre matrizes energéticas. Então vocês tiveram aí algumas aulas sobre matrizes energéticas com os professores da SED. Hoje teremos uma revisão e após a revisão teremos uma avaliação que será postada no ambiente virtual para todos fazerem. Sobre matriz energética, o que é a matriz energética? É um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir, utilizar a energia nos setores comerciais, industriais ou residenciais, A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país, e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. É bom ficar atento na seguinte questão: quando fala fontes renováveis ou não renováveis, não tem nada a ver com poluição ou não poluição. Nós estamos falando de fonte de energia, Se polui, se não polui, é uma outra questão que nós vamos ver depois. Isso confunde muito os alunos em vestibular, falando, fonte renovável, fonte não renovável, polui, não polui. Não estamos falando de poluição, e sim de fontes de energia, certo? A matriz energética mundial é composta, em sua maioria, por fontes não renováveis, os combustíveis fósseis como o petróleo, carvão mineral e o gás natural. Ainda constitui grande parte da energia utilizada em todo o mundo. Então o gás natural, ele também faz parte da fonte não renovável. Muitas pessoas confundem o biogás. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma parte aqui para não confundir o biogás com gás natural. Muitos pensam, gás natural não é poluinte. Não é assim. O gás natural, por quê? Porque é um combustível fóssil, veio lá da natureza. Mas gás natural não tem nada a ver com o biogás. O biogás, por outro lado, é uma forma de energia renovável, visto que sua origem está na mistura de gases resultantes da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos, como o restante da comida, frutas, vegetais e esterco animal, esgoto sanitário, entre outros. Na decomposição desses detritos aí, eles já iam liberar algum tipo de gases para a natureza. Então a diferença é que quando você pega o biogás, você concentra ele e você consegue tirar o gás para a geração de energia. O biogás pode ser usado como gás combustível na geração de energia elétrica por meio de geradores também, produzindo energia térmica que pode ser utilizada nas caldeiras nas indústrias. Além disso, ele pode ser aproveitado em empresas que já possuem biodigestores e que não transformam a energia dos gases em algo útil. E ainda na forma de biometano, o biogás pode ser combustível substituindo o GNV, que é o gás natural veicular. Então o GNV, que é o gás natural, que vem lá do petróleo, que já usa nos veículos, pode ser substituído pelo biogás. O gás natural não é uma fonte renovável. O gás natural, o GNV, vem do petróleo, tá? É usado em veículo, mas não é renovável. Já quando você coloca no veículo o biogás, que vem lá dos biodigestores, que vocês devem ter visto isso tanto na biologia quanto na geografia, aí sim você tem uma fonte renovável. Então, resumindo, o gás natural é um combustível fóssil não renovável, enquanto o biogás é um biocombustível renovável que tem como origem a matéria orgânica, sendo uma forma de obter energia não prejudicial para o desenvolvimento sustentável do planeta. Vamos para a matriz energética mundial. Então, segundo um dos últimos dados que nós temos sobre matriz energética no mundo, o carvão e o petróleo é o que concentra a maior quantidade. Então, o petróleo, 31%, a energia mundial vem do petróleo. Do carvão mineral, 29%. Do gás natural, 21%. Da biomassa, que é renovável, a biomassa, 10%. Nuclear, 5%. E os demais aí a gente tem 2% e 1%. Entre hidrelétrica, 2%, e outras fontes renováveis, apenas 1%. Quando se fala em fonte de energia, há uma grande separação entre fonte de energia renovável e não renovável. Fontes de energia renovável, vamos pegar alguns exemplos. A energia eólica é renovável, a força dos ventos. A biomassa, que nós vimos, dos biodigestores, é renovável. A hidroelétrica é renovável, depende da água que passa por ali. E a termoelétrica. Como assim a termoelétrica é renovável? Se você não está usando nada de combustível fóssil para a termoelétrica, você pode usar um combustível
do biodigestor, por exemplo, que é uma energia renovável para a termoelétrica. Então, não confundam se polui e se não polui. Estou falando se é renovável ou se não é renovável essa energia, certo? Fonte de energia não renovável: o carvão mineral, o petróleo e o combustível fóssil, né? Esses não são renováveis. Ao longo do tempo, a crise ambiental e climática acirrou esse debate, né, do tipo de tema, tornou-se bastante presente nas provas e nos concursos. Então, esse debate sobre energia renovável e não renovável cai muito em concurso. Então, vamos lá de novo. Ó. Energia renovável: a energia eólica, a biomassa, a hidrelétrica e a termoelétrica. Essas podem ser renováveis, certo? Fontes não renováveis: carvão mineral, o petróleo e os combustíveis fósseis não são renováveis. Questão 1 do Enem, sobre isso que nós falamos. Eu falei rápido porque vocês já viram isso nas aulas com os professores da SEED. Eu estou fazendo aqui apenas uma revisão, certo? Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Então, ó, qual das seguintes é a mais recomendável para diminuir os gases causadores do aquecimento global? O óleo diesel, a gasolina, o carvão mineral, o gás natural ou o vento? Então, ó, muitas pessoas batem o olho no tal do gás natural e se confundem. Gás natural vem da natureza, ele não é renovável, tá? Então, a pergunta é: qual das fontes de produção de energia é mais recomendável para diminuição de gases? Então, a fonte de energia através do vento, através da energia eólica, seria a mais indicada com relação a essa questão aqui. Tempinho, então, concordam ou não concordam? A força do vento é a resposta correta, certo? A energia que vem do vento, que no caso nós temos vários tipos de energia, você pode usar até a energia mecânica do vento para extrair água de um poço, que é o caso dos grandes cataventos, né? Como também os cataventos da energia eólica. Questão 2 do Enem. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos. Ó, só nessa primeira linha dessa questão você já tem algo para prestar bastante atenção. Os alunos, eles ficam em cima de números, acham que toda a matemática aqui vai ser válida, mas nem sempre a matemática é o mais preciso de uma questão. Nessa questão aqui, quando você lê a primeira linha da questão, já falou que não importa a quantidade de turbina nem nada, a energia é a base de vento. Se é a base de vento, é a energia eólica. No sudeste da Bahia, o complexo eólico de Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, um total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então, até aqui nós lemos vários, tem ali datas, tem números, vários índices de números, porém o que mais importa para nós até agora é que a energia é a base de vento que está falando. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro: redução da utilização da elétrica, ampliação do uso bioenergético, C, expansão das fontes renováveis, contenção da demanda urbana industrial ou intensificação da dependência geotérmica. Ó, todos esses índices que estão falando nesse exercício aqui, ele fala de energia à base de vento. Redução da utilização elétrica? Não, tem nada a ver, né? Ampliação do biodigestor, do bioenergético? Também não, é vento. Expansão das fontes renováveis? Quando você aumenta o número de turbinas, aumenta o número de cataventos aí, que é o caso da pergunta, da questão, é isso que a questão está falando, está aumentando o número de energia à base de vento. Está expandindo as fontes renováveis? Sim, então por enquanto a letra C é correta, porque está expandindo fontes renováveis, que é o caso da energia proveniente do vento. Contenção da demanda urbana industrial? Não, não tem nada a ver com conter demanda urbana nem nada. Intensificação da dependência geotérmica? Não, nós não estamos falando de energia térmica, nem que intensifica a dependência no caso da geografia e da térmica aqui. Então, a questão correta é a expansão das fontes renováveis. Por quê? Porque a base de vento, que é a primeira linha que eu enfatizei com bastante afinco, ela fala então que está aumentando bastante as usinas à base de vento, ou seja, expandindo as fontes renováveis. Letra C aqui então é a letra correta, certo? Vamos para a próxima questão, essa questão da Mackenzie.
A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e na telecomunicação. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como, então a gente tem combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear, etanol, energia eólica e energia dos ventos. Desses 5 tipos que foram citados aqui, letra A, apenas um é renovável? Apenas 2 são renováveis? Apenas 3 são renováveis? Apenas 4 são renováveis ou todos são renováveis? Vamos lá. Combustíveis fósseis não são renováveis. Energia hidrelétrica é renovável, né? Energia nuclear não é renovável. Etanol é renovável. Energia eólica é renovável. Então, o etanol é o álcool, né? Ele é renovável, cana-de-açúcar. Então, nós temos aqui, ó, que 3 são renováveis, né? Ó. Quais são os renováveis aqui, então? A hidrelétrica, o etanol e a energia eólica. Então, apenas 3 são renováveis. Os não renováveis ficaram ali os combustíveis fósseis e a energia nuclear, que não é renovável e que produz, sim, lixo químico, né, na energia nuclear. A próxima questão. A matriz energética desse país é baseada em carvão mineral transportado por ferrovias que usam muito diesel. O minério segue em navios que consomem muito combustível e o país ainda tem demanda grande de petroquímicos, por conta da construção civil e bens de consumo e de sua crescente urbanização. Em 2010, tornou-se o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2003, o valor da exportação de petróleo do Brasil para esse país foi de 0,5%. Em 2013, as exportações saltaram para 8,7%, né, daqui do Brasil, confirmando a liderança comercial com esse país. A qual país o texto se refere? Alemanha, Itália, China, Austrália ou Índia? Quando você fala dos acordos comerciais, quando você vê a questão falando que é um país que consome muito combustível, a demanda é grande, a construção civil está em alta, né, a urbanização cresce muito, então você já tem ali uma dica que só pode ser a China. Tempinho então, concorda ou não? Nós temos aí que é a China. Então aqui, quem na época dessa questão, quem leu bastante ou quem lê bastante vai estar mais ligado com relação a essas estruturas comerciais que fazem parte da matriz energética, que faz parte da física também. A próxima questão. Para resolver a questão, leia o texto a seguir sobre fontes de energia e selecione as palavras e expressão que pertencem corretamente às lacunas, que vai preencher corretamente as lacunas aqui. Agora, aqui nós temos, ó, foi importante fonte de energia para a primeira revolução industrial. Quando você fala em revolução industrial, lá na física você já começa a pensar na máquina a vapor, né? Na máquina a vapor você já começa a pensar em carvão, certo? É um dos principais responsáveis pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera. Quando você parte para a física, a Revolução Industrial, falando de física, você já tem aí o carvão mineral. Então, quando você pega o carvão mineral, nas respostas, você tem ou a letra A ou a letra D, certo? Ou a letra A ou a letra D. Pois sua queima quantidade de óxido de enxofre libera enxofre na atmosfera. Se libera enxofre na atmosfera, aí você tem o seguinte entre A e D. Chuva ácida ou poluição dos oceanos? Dá um tempinho para pensar aí. Letra A ou letra D você marcaria? Ó, ele fala no final que libera bastante quantidade de enxofre na atmosfera. Se libera bastante quantidade de enxofre na atmosfera, com relação à letra A e à letra D, você marcaria chuva ácida ou poluição nos oceanos? Se é enxofre na atmosfera, a gente tem chuva ácida. Então, como que nós deduzimos essa questão? Pela física. Porque quando fala revolução industrial, você já vai logo fazer um link com a máquina a vapor, lá na física, o surgimento da máquina a vapor, que utilizava bastante o carvão nessas máquinas a vapor, né, no trem de ferro, na Maria-Fumaça antigamente. Então você já deduziu que seria carvão mineral, devido à máquina a vapor, você já eliminou 3 questões, ficou só A e D, e como fala na questão que libera bastante quantidade de óxido de enxofre na atmosfera, você já tem ali que é chuva ácida e não poluição dos oceanos. Então, a letra A é a resposta correta.
A próxima questão, o incêndio na usina nuclear no Japão após o tsunami de 2011, do dia 11 de março de 2011, né, reacendeu as discussões internacionais sobre a sustentabilidade desse tipo de energia. Os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma das suas vantagens é... Então, quem defende a produção de energia nuclear afirma que ela tem uma vantagem. Qual seria? A necessidade nula de armazenamento de resíduos radioativos, o menor custo quando comparado com as demais fontes de energia, a baixa produção de resíduos emissores de radioatividade, o reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais, a contribuição zero para o efeito estufa global. Um tempinho para pensar, vamos ver de novo. Os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma das suas vantagens é a necessidade nula de armazenamento de resíduo radioativo. Não há necessidade, será? O menor custo quando comparado às demais fontes de energia, será que é uma energia bem em conta? A baixa produção de resíduos emissores de radioatividade? O reduzido grau de interferência no ecossistema local? Ou a contribuição zero para o efeito global? Então, na realidade, a contribuição zero para o efeito estufa global. Na realidade, assim, a energia nuclear, ela sempre é feita, a usina é feita perto de água do mar, simplesmente para você refrigerar essa usina. Só que ela não contribui para o efeito estufa global, porque na realidade, naquele momento, ela não está emitindo gases nem poluentes que vão ajudar no efeito estufa global. Ele apenas vai fazer o resfriamento utilizando a água do mar. É uma coisa bem mecânica, bem simples, e os resíduos ficam guardados, mas não emite gases poluentes. Então eles defendem, os defensores da energia nuclear usam esse ponto para defendê-la, que é a contribuição zero para o efeito estufa global, mas os resíduos químicos e nucleares ficam uma eternidade para depois, né? Tem que guardar tudo isso aí depois, tem que dar conta do recado, não pode ter vazamento. Então isso aí são os defensores, não significa que ela seja uma energia tão limpa e tão boa assim, mas ela não contribui para o efeito estufa global. Essa última questão nós temos aqui, e essa pequena figurinha aqui, essa charge, né? Essa figura ilustrativa. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela... Então, o impacto nesse ambiente. O que nós temos ali como impacto? Nós temos ali um carro emitindo CO2, né? E depois nós temos ali também a questão de íons de carbonato, esse tipo de gás também no mar. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano, irregularidade das chuvas decorrente no fenômeno climático, queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural, vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento de geleiras, extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio. Então, o impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado. O que intensifica o impacto nesse ambiente? Se você der uma olhadinha aí, o que mais tem ali é CO2 e é liberado por onde? Pelas fábricas e pelo carro. Então, logicamente, nós temos ali, que a letra C, queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo e gás natural. Então, quando você bate o olho nessa figura, você vê, o que você está vendo ali? Queima de combustível fóssil, né? Que é o caso do carro e da indústria, liberando isso aí. Então, a letra C ficou correta, queima de combustível fóssil como o carvão, o petróleo e o gás natural é o que causa mais impacto e tem sido intensificado nos últimos tempos, certo? Essa foi nossa revisão da aula sobre matrizes energéticas. Agora vocês vão ter algumas questões neste sentido aqui também para responder junto ao Cleson lá como atividade avaliativa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom e até a nossa próxima aula de revisão de conteúdo.